Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe. Esse é o programa Palavra Viva, né? Aqui no canal no YouTube e também no Facebook. Estou aqui trazendo a leitura da exposição da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Vou deixar um cardzinho aqui, ou vou deixar no final do vídeo. Talvez eu deixe no final do vídeo o primeiro vídeo dessa série, dessa leitura expositiva da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Estamos agora na leitura do livro de Números, capítulo 29, 30 e 31, que vai ser a leitura de hoje. Tá? Esse é um programa visado àqueles irmãos que querem ter um encontro real com Cristo. Então, se você quer ter um encontro com Cristo, se você quer conhecer o nosso Deus de perto, se você quer ter um relacionamento com Deus, que esse é o nosso problema. O problema da confusão nas igrejas, os problemas de irmãos que não conseguem vencer a força do pecado. Você que está na luta contra o pecado, por que você não vence o pecado? Você não vence o pecado porque você não lê a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Por isso você não consegue vencer o pecado. Você vive, mesmo dentro da igreja evangélica, você ainda continua mentindo, roubando, falcatruando, corrompendo e sendo corrompido. Então, o porquê que você vive assim? Qual é o motivo? O motivo é porque você não tem o conhecimento da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Porque o Senhor Deus, o Senhor Jesus, diz lá no Evangelho de João, se você quiser ter uma vida verdadeira, se você quiser ter uma vida santa, você precisa se concentrar e viver pela palavra. Porque o Senhor Jesus diz, lá em João 6,63, ao que diz João 6,63, somente o Espírito dá vida, a natureza humana não realiza coisa alguma. Não realiza coisa alguma. E as palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Então, as palavras de Jesus é Espírito e é vida. Então, o porquê que você não consegue é porque você não lê a Bíblia. Então, eu estou fazendo essa jornada aqui no canal Palavra do Avivamento. Por isso é importante você se inscrever no canal. Você que está no Facebook, aí em cima na descrição do vídeo tem um link do canal Palavra do Avivamento. Então, você clica em cima do link e se inscreva no meu canal. E marque o sininho em todas, para que toda vez que eu postar um vídeo ou fazer uma live, você vai receber uma notificação que eu postei um vídeo. E também para você ficar inscrito no canal. Então, o problema de você não conseguir vencer na vida espiritual e progredir no conhecimento de Deus e até na sua vida, no seu relacionamento, por que você vive uma vida angustiada? Porque você às vezes não tem nem mais desejo de viver nessa terra e nessa vida. É porque você não tem contato com a vida, que é a palavra de Deus. Porque Jesus é o verbo de Deus. E Jesus sendo o verbo, ele é a palavra. E o capítulo que a gente acabou de ler de João diz que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada serve. A sua vida mundana, o seu estilo de vida, a sua religião, aí muitas vezes a sua religião falsa, sua crença falsa que não prega a palavra de Deus, que não ensina que na leitura da palavra de Deus você encontra vida, tem te deixado morto e caído diante dessa situação que você vive. Então, por isso, esse programa Palavra Viva. Esse programa responde os porquês. E para você ter pleno conhecimento, você precisa começar a ler a Bíblia. Mas se você não tem condições, ou se você não está em momento de ler a Bíblia, então eu peço para que você fique nesse vídeo e depois no final desse vídeo eu vou deixar o vídeo, que é o primeiro vídeo que começa lá em Gênesis 3, porque é uma série, tem uma playlist e você começa a assistir a playlist porque você vai ouvir a palavra de Deus toda de Gênesis a Apocalipse, até onde eu parei. E eu também não li só Gênesis, eu li o livro de Jó, eu li o Evangelho de João. Eu vou deixar também aí aparecendo aqui no final do vídeo e você assista,
para você obter vida e ter vida em Cristo e ser salvo. Então você clica em cima, lá no final desse vídeo vai aparecer, então por isso que é importante você assistir o vídeo, que lá no final eu vou deixar aí, tá? O vídeo a respeito do Evangelho de João, você começa a assistir a minha explicação no Evangelho de João, que já logo no início você vai compreender e entender o porquê que você precisa ir até Jesus Cristo para você ter vida eterna, e ele vai responder todas as suas dúvidas e vai te dar a certeza da salvação. Então, essa compreensão só vem através da leitura da Bíblia. Então, por isso, eu vou deixar lá no final desse vídeo, vai aparecer um vídeo aqui em algum canto na tela da minha leitura expositiva do Evangelho de João. Aí você clica em cima do vídeo e começa a assistir toda a playlist dos vídeos do Evangelho de João, e depois também tem uma playlist do Primeira Carta de João, que é muito importante você ler, tá? Depois de você ler, depois de você assistir a série do Evangelho de João, você vai na playlist Primeira Carta de João, Segunda Carta de João, a Carta de Judas, tá? E assim você vai ter o pleno conhecimento da verdade a respeito da salvação, tá? Então, por isso, essa minha série de vídeo aqui no canal Palavra do Avivamento, e você aqui junto comigo no programa Palavra Viva. Eu também estou fazendo a leitura através da Bíblia, aqui está o contrário, né? Bíblia Sagrada Transformadora e a Bíblia Filamente. Tá? Essa Bíblia Filamente, eu recomendo que você compre essa Bíblia, que é essa Bíblia aqui. É baratinha a Bíblia, não é cara, é uma Bíblia de estudo, que ela tem o aplicativo, e esse aplicativo você tem todo o estudo, várias ferramentas aqui dentro desse aplicativo da Bíblia Filamente. Você baixa o aplicativo, lê um QR Code que tem aqui numa página já logo no início da Bíblia, faz o cadastro e você vai ter a ferramenta Filamente, tá? Que eu super recomendo para todos que querem estudar um pouco mais e saber como interpretar e entender. Aqui está uma ferramenta que vai fazer você entender e compreender o plano da salvação. Então, muito obrigado você que ficou até agora. Não se esqueça de dar o joinha, se inscreva no canal, tá? E nós vamos fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração. E assim nós vamos dar o início. Já demos o início, né? Toda uma explicação aí de 15 minutos. Tá? Então vamos orar para que a gente leia hoje o capítulo do livro de Números. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa aqui no livro de Números, para a gente poder entender e ter discernimento daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, abençoa, Senhor, todo aquele que vai assistir, todo aquele que vai acompanhar esse vídeo, abra a mente, o entendimento e a compreensão dele, para que ele entenda a sua palavra. Todas as pessoas no leito de hospitais, em todos os lugares que precisa do Senhor, derrama da tua graça, da tua palavra, que a tua igreja seja usada para levar e pregar a tua palavra, o teu evangelho, nos hospitais, nas favelas, em todo lugar onde a sua palavra precisa ser lida, para que haja vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é, pelo Deus bondoso. Abra o entendimento, Senhor, para que as pessoas entendam a leitura e a explicação do 3 capítulos do livro de Números. Abra, Senhor, e que esse vídeo ao vivo no Facebook e depois postado no YouTube e no Substack e no Hubble possa alcançar pessoas e transformar a vida dessas pessoas que precisam, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, faça isso para a glória de Jesus, para que seu nome, ó Pai, seja glorificado cada vez mais nesse país, nessa nação. Em nome de Jesus, amém e amém. Como sempre, pessoal, eu vou colocar a Bíblia Filamente para ela ler, né? Que daí ela lê um pouquinho mais rápido e adianta o vídeo para gente, tá? Ela vai ler a Bíblia e vocês vão acompanhar comigo aqui a leitura, tá bom? Então prestem atenção, você que tem desejo de entender
e compreender a palavra de Deus cada vez mais. É super importante que você acompanhe. Então aqui nós vamos começar nossa leitura no livro de Números, capítulo 29. Números 29. Números 29. Tá aqui do lado da Bíblia, é muito fácil você acompanhar, tá? E assim você vai aprender a respeito da palavra de Deus. Bom, então deixa eu abrir aqui a Bíblia Filamente e dar o início da leitura. Capítulo 29. No primeiro dia do 7º mês, celebrem a festa das trombetas. Convoquem um dia oficial de reunião sagrada, no qual não farão nenhum trabalho habitual. Nesse dia, apresentem um holocausto como aroma agradável ao Senhor. O sacrifício será constituído de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Será acompanhado de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite, 6 quilos para o novilho, 4 quilos para o carneiro e 2 quilos para cada um dos 7 cordeiros. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado para fazer expiação por vocês. Esses sacrifícios especiais são um acréscimo aos holocaustos mensais e habituais e serão apresentados como as ofertas de cereal e as ofertas derramadas prescritas que os acompanham. São uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. No 10º dia do 7º mês, convoquem outra reunião sagrada. Nesse dia, o dia da expiação, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho habitual. Apresentem um holocausto como aroma agradável ao Senhor. Será constituído de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Os sacrifícios serão acompanhados de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite. 6 quilos de farinha da melhor qualidade para o novilho, 4 quilos de farinha da melhor qualidade para o carneiro e 2 quilos de farinha da melhor qualidade para cada um dos 7 cordeiros. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado. Essa oferta é um acréscimo à oferta pelo pecado apresentada para fazer expiação e ao holocausto habitual com a oferta de cereal e as ofertas derramadas que o acompanham. No 15º dia do 7º mês, convoquem outra reunião sagrada. Nesse dia, não façam nenhum trabalho habitual. É o início da Festa das Cabanas, uma festa de 7 dias em homenagem ao Senhor. No primeiro dia da festa, apresentem um holocausto como oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Será constituído de 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios será acompanhado de uma oferta de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite. 6 quilos para cada um dos 13 novilhos, 4 quilos para cada um dos 2 carneiros e 2 quilos para cada um dos 14 cordeiros. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No segundo dia da festa, sacrifiquem 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilhos, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada, conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No terceiro dia da festa, sacrifiquem 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilhos, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada, conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No quarto dia da festa, sacrifiquem 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilhos, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada, conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No quinto dia da festa, sacrifiquem 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilhos, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada, conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado,
além do sacrifício habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No 6º dia da festa, sacrifiquem 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilhos, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada, conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No 7º dia da festa, sacrifiquem 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilhos, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada, conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No 8º dia da festa, declarem uma reunião solene. Não façam nenhum trabalho habitual nesse dia. Apresentem um holocausto como oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. O sacrifício consistirá em um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada, conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. Apresentem essas ofertas ao Senhor em suas festas anuais. São um acréscimo aos sacrifícios e ofertas que vocês apresentam ao cumprirem votos ou ao realizarem ofertas voluntárias, holocaustos, ofertas de cereal, ofertas derramadas e ofertas de paz. Moisés transmitiu todas essas instruções aos israelitas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Capítulo 30. Então, pessoal, aqui foi o capítulo 29. E agora nós vamos buscar o entendimento do capítulo 29. Está aqui do lado, né? Esse aqui é o livro de Números, né? Esse é o vídeo 10 dessa série. Pilares da Santidade, Adoração, Compromisso e Purificação em Números. Link do canal no YouTube, né? Tá na descrição do vídeo aqui no Facebook. Clica no link e vá para o canal, porque o Facebook ele deleta o vídeo. Depois de 30 dias esse vídeo será deletado do Facebook. Então por isso que é importante que você vá se inscrever no canal, porque lá no canal você sempre vai ter à sua disposição essa leitura maravilhosa, né, da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que é a exposição da leitura da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, feito por mim, Alex César, seu irmão, aqui. Tem esse propósito nesse canal. Então é importante que você se inscreva no canal, tá bom? Um olhar aprofundado sobre Números 29, 30 e 31, ofertas, votos e guerra santa. Os capítulos 29, 30 e 31 do livro de Números, inseridos na reta final da jornada de Israel pelo deserto, oferecem um rico panorama da vida religiosa, social e militar do povo hebreu. Enquanto o capítulo 29 detalha meticulosamente as ofertas exigidas para as festas solenes, o capítulo 30 estabelece as leis sobre votos, com ênfase na condição feminina, e o capítulo 31 narra a guerra de vingança contra os midianitas. Juntos, esses capítulos revelam a profunda interconexão entre a adoração a Deus e a integridade da palavra e a justiça divina na perspectiva do Antigo Testamento. É importante a gente ler e entender. Não é só ler a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia e entender o que esses capítulos estão dizendo. Números 29. Vamos ter o entendimento aqui do número do capítulo 29, né? Números 29. Adoração regulada e a generosidade na devoção. Este capítulo pode ser visto como um manual litúrgico que estabelece o calendário de sacrifícios para o 7º mês,
um período de grande importância religiosa. As instruções detalhadas para a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos ressaltam a centralidade da adoração coletiva e da gratidão a Deus pela sua provisão. A minúcia na descrição das ofertas. A minúcia na descrição das ofertas. O número de tipo de animais, a quantidade de farinha e azeite não devem ser vista como um mero ritualismo. Não deve ser vista como mero ritualismo. Pelo contrário, reflete a seriedade com que Israel deveria se aproximar de Deus. Cada sacrifício era uma expressão tangível de arrependimento, consagração e alegria. A repetição do termo oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. A repetição do termo oferta queimada de cheiro suave ao Senhor enfatiza o desejo de que a adoração do povo fosse agradável a Deus. Teologicamente, as ofertas apontavam para a necessidade de expiação pelo pecado e para a completa dependência de Deus. A generosidade exigida nas ofertas, especialmente durante a festa dos tabernáculos, com seu número decrescente de novilhos, simboliza a abundância da bênção divina e a resposta grata do povo. Então, esse é um entendimento do capítulo aqui, capítulo 29 de Números. Agora nós vamos para a leitura do capítulo 30, leis acerca de votos e juramentos. Então vamos aqui para a nossa leitura. Eu vou fechar o meu microfone para a gente ouvir a leitura bíblica. Capítulo 30. Moisés mandou chamar os chefes das tribos de Israel e lhes disse: Foi isto que o Senhor ordenou. Se um homem fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sob juramento, jamais deverá voltar atrás em sua palavra. Fará exatamente o que prometeu. Se uma moça fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sob juramento enquanto ainda estiver morando na casa de seu pai, e se seu pai ficar sabendo do voto e não levantar objeções, todos os seus votos e promessas continuarão a valer. Mas se no dia em que ficar sabendo seu pai se recusar a deixá-la cumprir o voto ou a promessa, todos os seus votos ou promessas serão anulados. O Senhor a perdoará, pois o pai não permitiu que ela os cumprisse. Se uma moça fizer um voto ou assumir um compromisso por meio de uma promessa precipitada e depois se casar, e no dia em que ficar sabendo do voto ou da promessa, o marido não levantar objeções, os votos e as promessas que ela fez continuarão a valer. Mas se no dia em que ficar sabendo seu marido se recusar a deixá-la cumprir o voto ou a promessa precipitada, os compromissos dela serão anulados e o Senhor a perdoará. A mulher viúva ou divorciada, porém, deverá cumprir todos os seus votos e promessas. Se uma mulher já for casada e morar na casa do marido quando fizer o voto ou se comprometer por meio de uma promessa, e o marido ficar sabendo e não levantar objeções, os votos ou as promessas que ela fez continuarão a valer. Mas se no dia em que ficar sabendo o marido se recusar a aceitá-los, o voto ou a promessa dela será anulada e o Senhor a perdoará. Portanto, qualquer voto ou promessa que a esposa tenha feito de humilhar-se, o marido poderá confirmar ou anular. Mas, se ele não levantar objeção alguma no dia em que ficar sabendo, indicará desse modo que está de acordo com todos os seus votos ou promessas. Se ele esperar mais de um dia e anular um voto ou uma promessa, sofrerá o castigo que caberia à esposa. Essas são as ordens que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre um homem e sua esposa e entre um pai e sua filha moça que ainda mora na casa dele. Capítulo 31. Aí, meus irmãos, agora a gente leu o capítulo 30. Agora vamos para o discernimento do capítulo 31. Do capítulo 30, vamos lá para o discernimento do capítulo 30. Números 30, a santidade da palavra e as relações sociais. Tá?
O capítulo 30 desloca o foco do ritual coletivo para a responsabilidade individual, tratando especificamente das leis sobre os votos e juramentos. O princípio fundamental é claro: a palavra empenhada a Deus deve ser cumprida. Quando o homem fizer um voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua alma, segundo tudo que saiu da sua boca. Fará. Números 30, versículo 2. O restante do capítulo detalha a aplicação dessa lei às mulheres em diferentes estágios da vida. A jovem solteira, na casa do pai, a mulher casada e viúva ou divorciada. Nesses casos, a autoridade masculina do pai ou do marido tinha o poder de confirmar ou anular o voto da mulher. Esta legislação, que pode soar patriarcal aos ouvidos contemporâneos, precisa ser compreendida em seu contexto cultural e social, onde o chefe da família era legalmente responsável por seus membros. A lei visava proteger tanto a mulher dos votos impensados, quanto a estrutura familiar. Para as viúvas e divorciadas que não estavam sob autoridade direta do homem, a responsabilidade por seus votos era inteiramente delas, conferindo-lhes autonomia em sua relação com Deus. A preocupação central do capítulo, portanto, é a santidade do compromisso verbal perante Deus, um pilar para a confiança e a ordem na comunidade da aliança. E nós vamos para Números, capítulo 31. Justiça divina e a guerra como purificação. Tá? E vou aqui para ler, vou aqui fechar o Word. Aí vamos para o capítulo 31. Vamos para a leitura. Capítulo 31. Leitura do capítulo. O Senhor disse a Moisés: Vingue-se dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso, você morrerá e será reunido a seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: Escolham e armem alguns homens para lutarem na vingança do Senhor contra Midian. De cada tribo de Israel enviem 1000 homens para a batalha. Assim escolheram 1000 homens de cada tribo de Israel, no total de 12.000 homens armados para guerrear. Moisés enviou 1000 homens de cada tribo sob o comando de Finéias, filho do sacerdote Eleazar. Finéias levou consigo os objetos sagrados e as trombetas para dar a ordem de ataque. Atacaram Midian, como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Os 5 reis midianitas morreram na batalha: Evi, Requém, Zur, Ur e Rebá. Também mataram à espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo o gado, os rebanhos e toda a riqueza deles. Queimaram todas as cidades e acampamentos onde os midianitas moravam. Depois de juntarem todos os despojos, tanto os prisioneiros como os animais, trouxeram tudo a Moisés, ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade de Israel, que estava acampada nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram ao encontro deles fora do acampamento. Moisés, porém, se enfureceu com os generais e os capitães que voltaram da batalha. Por que deixaram viver todas as mulheres? Perguntou ele. Foram justamente elas que seguiram o conselho de Balaão e fizeram os israelitas se rebelarem contra o Senhor no incidente em Peor. Foi por causa delas que uma praga feriu o povo do Senhor. Agora matem todos os meninos e todas as mulheres que tiveram relações sexuais com algum homem. Deixem viver somente as meninas virgens. Tragam-nas para viver entre vocês. E todos que tiverem matado alguém ou tocado em algum cadáver ficarão fora do acampamento por 7 dias. Purifiquem a si mesmos e as prisioneiras no 3º e no 7º dia. Purifiquem também todas as roupas e todos os objetos de couro, pelo de cabra ou madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens que participaram da batalha: O Senhor deu a Moisés as seguintes prescrições legais. Tudo que for feito de ouro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo, ou seja,
tudo que resiste ao fogo será passado pelo fogo para se tornar cerimonialmente puro. Em seguida, esses objetos de metal serão purificados com a água da purificação. Mas tudo que não resistir ao fogo será purificado somente com água. No 7º dia, lavem as roupas e vocês estarão purificados. Então poderão voltar ao acampamento. O Senhor também disse a Moisés: Você, o sacerdote Eleazar e os chefes das famílias de cada tribo farão uma lista de todos os despojos tomados na batalha, tanto das pessoas como dos animais. Dividirão o despojo em 2 partes e entregarão metade para os homens que lutaram na batalha e metade para o restante do povo. Da metade que pertence ao exército, entreguem primeiro um tributo que cabe ao Senhor, um de cada 500, tanto das pessoas como do gado, dos jumentos e das ovelhas. Entreguem essa porção tirada da parte do exército ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Da metade que pertence aos israelitas, separem um de cada 50, tanto das pessoas como do gado, dos jumentos, das ovelhas e dos outros animais. Entreguem essa porção aos levitas, que estão encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram conforme o Senhor ordenou a Moisés. O despojo restante de tudo que os soldados haviam tomado totalizou 675.000 ovelhas, 72.000 cabeças de gado, 61.000 jumentos e 32.000 virgens. Metade do despojo foi entregue aos homens que participaram da batalha. Essa parte totalizou 337.500 ovelhas, das quais 675 eram o tributo ao Senhor. 36.000 cabeças de gado, das quais 72 eram o tributo ao Senhor. 30.500 jumentos, dos quais 61 eram o tributo ao Senhor. E 16.000 virgens, das quais 32 eram o tributo ao Senhor. Moisés entregou ao sacerdote Eleazar o tributo que cabia ao Senhor como oferta movida, conforme o Senhor havia ordenado. Metade do despojo pertencia aos israelitas, e Moisés a separou da metade que pertencia aos homens que lutaram. A parte dos israelitas totalizou 337.500 ovelhas, 36.000 cabeças de gado, 30.500 jumentos e 16.000 virgens. Da metade entregue ao povo, Moisés separou um de cada 50, tanto das pessoas como dos animais, e entregou aos levitas encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Tudo foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então os generais e os capitães foram a Moisés e disseram: Nós, seus servos, contamos todos os homens que saíram para a batalha sob o nosso comando. Nenhum de nós está faltando. Por isso, de nossa parte do despojo, apresentamos os objetos de ouro como oferta ao Senhor: braceletes, pulseiras, anéis, brincos e colares. A oferta fará expiação por nós diante do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles as joias e os objetos artesanais de ouro. Ao todo, o ouro que os generais e os capitães apresentaram como oferta ao Senhor pesava por volta de 200 quilos. Todos os homens que participaram da batalha tomaram para si uma parte do despojo. Moisés e o sacerdote Eleazar aceitaram as ofertas dos generais e dos capitães e levaram o ouro para a tenda do encontro como recordação para que o Senhor se lembrasse dos israelitas. Capítulo 32. Aqui, pessoal, acaba a nossa leitura de hoje, né? Capítulo. Aí entra o capítulo 32, mas não vamos ler o capítulo 32. Nós vamos agora ler o entendimento aqui, né? Vamos entender aqui o capítulo 32. 31, 32, olha. Então vamos lá para o nosso entendimento. Aqui do lado, aparecendo para ver, número 31, justiça divina e guerra como purificação. O capítulo 31 narra a expiação militar de Israel contra a expiação, olha. O capítulo 31 narra a expedição militar de Israel contra os medianitas como um ato de vingança do Senhor. Números 31, versículo 3. A razão para essa guerra remonta ao capítulo 25, onde as mulheres medianitas, a conselho de Balaão, seduziram os homens de Israel à idolatria e à imoralidade, resultando em uma praga que matou muitos israelitas. A guerra é descrita em termos de juízo divino. A vitória de Israel é total e a narrativa não poupa detalhes sobre a execução dos reis medianitas, incluindo Balaão e a morte de todos os homens. A ordem obsequente de Moisés para matar todos os meninos e todas as mulheres que não
que não fossem virgens. Reflete a severidade com que a idolatria e a corrupção moral eram tratadas. Tá vendo como que essas mulheres eram idólatras? E olha como que Deus tratava a idolatria. O objetivo era a purificação de Israel, eliminando qualquer influência que pudesse desviar o povo de sua aliança com Deus. A distribuição dos despojos da guerra também é meticulosamente regulamentada, com uma porção dedicada aos soldados, outra à congregação e uma oferta alçada ao Senhor. Entregue aos sacerdotes. Oferta alçada ao Senhor, entregue aos sacerdotes. Isso demonstra que, mesmo os frutos da guerra pertenciam a Deus e deveriam ser usados para o sustento no culto. A ausência de baixas entre os soldados israelitas, número 21, versículo 49, é apresentada como um sinal claro da proteção e favor divinos. Em suma, esses 3 capítulos de Números oferecem um retrato vívido de uma nação em formação e desenvolvimento, aprendendo a se relacionar com seu Deus. Aprendendo a se relacionar. É uma nação que está em formação, está se formando ali uma nação nova, que todos daqueles que pecaram 40 anos atrás estão mortos, e agora essa nova nação agora começa a gerar o seu próprio relacionamento com Deus. A adoração festiva e sacrificial, a integridade da palavra empenhada e a execução da justiça divina são apresentados como elementos essenciais para a identidade e a sobrevivência de Israel como um povo escolhido. Embora alguns aspectos possam ser desafiadores para o leitor moderno, eles revelam os valores fundamentais que mudaram a fé e a história do povo da aliança, que é o povo da terra prometida, que é Israel. Tá bom? Então aqui se encerra essa leitura e essa explicação, né, sobre esse assunto. Agora vamos ver algumas mídias, né? Vamos ver um videozinho aí falando sobre sacrifício. Que aqui teve sacrifício que foi feito. Então, para que você possa entender, você caiu de paraquedas nesse vídeo, agora você vai entender o que significa esse sacrifício que é apresentado, que é falado aí que tinha que fazer sacrifício. Tá? Então vamos entender aqui o sacrifício. Deixa eu só fechar meu áudio aqui, tá, pessoal? Todos desejamos que o mundo seja bom, que todos vivam em paz, agindo com amor e justiça. Mas tem um problema. Alguma coisa constantemente nos leva à ruína e destruição. Chamamos isso de mal. Do ponto de vista bíblico, o mal pode destruir de pelo menos 2 jeitos. O mal tem ação direta em nós, como quando alguém rouba alguma coisa, criando injustiça. Então a pessoa fica devendo porque fez errado. Mas, além disso, tem ainda um efeito indireto do mal, porque essa pessoa também destruiu o relacionamento, quebrando a confiança, fez um dano emocional. É como um vandalismo, e essa pessoa precisa consertar isso. Muita gente diz, Deus é bom, ele deveria ser aquele que simplesmente elimina todo o mal do mundo. Para ser honesto, o mal que eu vejo em todo lugar por aí é o mesmo mal que está dentro de mim. Todos contribuímos e continuamos fazendo isso. O mal está em todos nós. E para que Deus livre o mundo do mal, ele precisa se livrar da gente. E isso é o mais impressionante na história da Bíblia. Esse Deus é tão bom que não vai apenas livrar o mundo do mal, mas ele vai fazer isso sem destruir a humanidade. Como ele vai fazer isso? No começo da história da Bíblia, somos apresentados à prática do sacrifício de animais, que eu sei soa bem estranha para nós. Mas, para os israelitas, era um símbolo muito poderoso da justiça e da graça de Deus. Não esquece, eu sou participante do mal que está no mundo, eu deveria ser eliminado também.
Mas Deus permite que a vida desse animal seja um substituto. Ele morre no meu lugar, simbolicamente. E a palavra bíblica para isso é propiciação, que significa cobrir a dívida de alguém. Mas tem uma segunda parte do ritual. Não esquece que o mal também destrói relacionamentos. E na Bíblia, essa ideia é descrita como contaminar ou profanar a terra, tornando-a impura. Os sacerdotes deveriam lavar o vandalismo simbolicamente ao borrifar o sangue do animal em diferentes partes do templo. O sangue do animal limpa as coisas? Não esquece que isso é um símbolo e que não estamos acostumados a ele. O sangue representa a vida. Esse sangue borrifado é a representação de como Deus está limpando as consequências indiretas do mal na sua comunidade. Na Bíblia, esse processo é chamado de purificação. Então, o templo e a terra agora se tornam um espaço limpo, onde Deus e seu povo podem viver juntos em paz. Então esse ritual acerta as coisas entre Israel e Deus. Mais que isso, os israelitas experimentam o amor e a graça de Deus nesses símbolos. E por serem perdoados, isso deveria tornar cada um deles uma pessoa de amor e graça também. Certo, esse é o ideal, mas nem sempre foi assim. É verdade, o profeta Isaías, por exemplo, fala muito sobre isso. Ele começa seu livro dizendo que os sacrifícios contínuos dos israelitas se tornaram insignificantes, porque eles também estavam permitindo um grande mal em seu meio, como ignorar os pobres e oprimidos. Até os reis de Israel distorciam a justiça. Mas Isaías ansiava pelo dia em que um rei da linhagem de Davi viria para eliminar o mal de uma maneira surpreendente. O rei se tornaria servo, não apenas para servir, mas também para sofrer e morrer pelo mal cometido pelo seu próprio povo. E sua vida seria oferecida como um sacrifício. Essa é a promessa que Jesus veio para cumprir. Ele é o rei de Israel, sofrendo e morrendo na cruz. Na verdade, Jesus usou as palavras de Isaías quando disse que veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E a palavra resgate se refere a um sacrifício de propiciação. E por todo o Novo Testamento ouvimos sobre como a morte de Jesus foi um sacrifício de propiciação por todos nós. Ela cobriu a dívida dos humanos com Deus por contribuírem com todo o mal e a morte no mundo. E o Novo Testamento também fala da morte de Jesus como uma oferta de purificação. Ouvimos que o sangue de Jesus é como um símbolo de que sua vida tem a capacidade de lavar o vandalismo que o mal causou em nós e ao nosso redor, para que agora possamos viver em paz com Deus. Esse é o significado da morte de Jesus, mas a história continua. Sim, o Novo Testamento faz essa poderosa afirmação de que a morte de Jesus não foi o fim. Ele ressuscitou. Ele é o sacrifício que quebrou o poder da morte e do mal. Isso significa que ele vive para oferecer sua vida a qualquer um que o aceitar. Ele é o sacrifício perfeito. Todos os sacrifícios anteriores apontavam para ele desde o começo. Então, por causa de Jesus, os cristãos deixaram de participar de rituais de sacrifício animal. Mas receberam novos rituais. Jesus ensinou seus seguidores a cumprir 2 rituais. O primeiro é o batismo. Assim como Jesus morreu, entrar na água se torna a conexão pessoal que agora você tem com a morte dele. E quando sai da água, você simbolicamente ressuscita com Jesus. O batismo é esse ritual sagrado que conecta sua história com a morte e ressurreição de Jesus. O segundo ritual é a Ceia do Senhor, que relembra a última refeição de Jesus com os discípulos. Ele usou pão e vinho para retratar sua iminente morte como um sacrifício. E agora, todos os seguidores de Jesus usam o pão e o cálice regularmente para lembrar e participar do poder de sua morte e também da sua vida. Então esses rituais existem para nos lembrar do amor de Deus e nos encorajar a viver com amor e graça. Eles fazem mais que isso. Eles nos conectam a uma nova fonte de vida. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é também o poder que pode destruir o mal em nossas vidas e nos transformar em pessoas que levam uma vida de amor e paz. O que acontece durante os rituais no livro de Número apontava para a vinda de Cristo Jesus, tá? Então, por isso que eu sempre trago esse vídeo, para que vocês entendam o que foi as mortes, por que Deus pediu a morte daquela série, né, de animais que morreu na leitura do livro de Número que a gente acabou de ler, né? Então, por isso é importante, né, que você, né, se inscreva no canal
e marque o sininho em todas, né? O que é muito importante. Você que está assistindo no Facebook, aí em cima na descrição desse vídeo tem um link do canal, porque o Facebook ele vai apagar esse vídeo daqui 30 dias, ele não vai mais existir no Facebook. Então por isso é muito importante que você se inscreva no canal. E para quem está no YouTube, no Facebook não tem como, você vai ter que vir para o YouTube. Eu vou deixar o cardzinho aqui do início desse programa para que você começa, para que você que é cristão, que quer aprender a palavra de Deus, que quer compreender, fala, eu leio a Bíblia, mas não entendo, tá? Então vou deixar aqui minha série do capítulo começando, né, essa leitura expositiva, que eu estou fazendo uma leitura expositiva, eu disse no início do vídeo. Vou deixar aqui no final, em algum canto aqui no final, vai estar o cardzinho lá do primeiro vídeo de Gênesis. Eu vou deixar logo no Gênesis 3, para que você possa entender a criação, começar a entender desde Gênesis 3 da queda do homem, e aí você continua assistindo os próximos vídeos para você entender o desenrolar da história, baseada na Bíblia, e é nessa leitura aqui, né? Nessa Bíblia aqui, é na NVT, Bíblia Sagrada, nova versão transformadora, que é essa leitura que eu estou fazendo aqui, uma Bíblia muito boa, uma leitura bem dinâmica que dá para compreender, porque ela traz na sua tradução uma tradução por equivalência, tá? Não é uma tradução texto a texto, como trazendo direto da tradução no original para o português, palavra por palavra, tá? Verso por verso, tá? Mas é uma tradução por equivalência que tenta colocar, né, ou coloca no nosso contexto com as nossas palavras nos dias de hoje, de uma forma que seja mais fluido e dê para a gente identificar e compreender melhor essa leitura. Pode ser que no futuro, ou ano que vem, né, quando eu terminar a leitura de Gênesis e Apocalipse, eu faça a leitura em outra versão, talvez na versão NAA, ou talvez na versão de estudo da Bíblia aqui, né, que é a Bíblia Scofield, que é a Bíblia de estudo, que é a Almeida edição contemporânea, tá? Que também é uma leitura muito boa, uma leitura que tem uma dinâmica boa também, e junto com estudos, tá? Então, eu vou deixar aqui, que vai aparecer no final aqui, o vídeo de Gênesis, para você começar a assistir desde Gênesis, para você entender, e também vou deixar você que quer tomar e ter conhecimento a respeito da salvação que foi falada no vídeo que apareceu, eu vou deixar aqui a leitura também o vídeo da leitura da exposição do livro do Evangelho de João, primeiro capítulo do Evangelho de João. Você vai ter aqui a exposição, vai começar a leitura do Evangelho de João. Assista toda a série de João para você entender como é que Deus proporcionou a salvação no homem sem precisar ter que morrer, sem o homem precisar ter que morrer. Porque se Deus, que é santo e perfeito e puro, ele viesse cobrar dos homens seus pecados e delitos pelas suas obras e pela sua mudança de vida, por meio do suposto livre-arbítrio que o homem tem, esse jamais seria salvo. Então, para Deus destruir o pecado na vida do homem, mas não destruir o homem aqui na terra, ele mandou o seu filho como propiciação, como morte, substituindo a nossa morte no lugar que a gente deveria pagar. Jesus pagou com a sua própria vida, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para você ter compreensão completa do plano da salvação, assista a série que eu vou deixar aqui. No final do vídeo vai ter os dois vídeos. O vídeo de Gênesis, para quem quer começar a leitura espontânea, e para quem quer entender a respeito da salvação e aprender sobre como evangelizar as pessoas também, usando o Evangelho de João, vai estar aqui, né, o vídeo do o primeiro vídeo da série de João. Então é importante que você vá lá e assista,
Tá bom? Então, muito obrigado você que ficou até agora. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E Deus abençoe a vida de todo aquele que assistiu e todo aquele que ficou aí até agora assistindo esse vídeo. Muito obrigado. Tá? Lembrando, pessoal, o vídeo no Facebook, como ele é ao vivo e a internet oscila, ele tem alguns problemas aí de imagem ou áudio. Então é importante que você vá lá e assista no meu canal. Por isso, na descrição do vídeo aqui no Facebook, tá aí o link do canal. Clica no link, se inscreva e assista o vídeo lá, que eu vou colocar ele lá numa qualidade muito boa, que é a qualidade 4K. Você pode assistir na sua TV, bem grandona, que a qualidade do vídeo vai estar muito boa. Tá bom? Então, muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E assim Ele quer.